Olá, meu querido e minha querida, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas nós estamos aí reunidos para nós rezarmos juntos a carta de São Paulo aos Filipenses. Nós já rezamos aí carta de São Paulo aos Efésios e agora aos Gálatas, e agora nós vamos para a carta de São Paulo aos Filipenses. Então, olha o tanto de livro que nós já rezamos, né? Já rezamos. Primeira carta de João, Evangelho de Marcos, Gálatas, Efésios. Nós estamos indo para o 6º livro da Sagrada Escritura, louvado seja Deus. Carta de São Paulo aos Filipenses, uma carta também muito bonita. O Senhor fala muito ao nosso coração. Por isso nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem Espírito Santo sobre nós, ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, ilumina todo o nosso ser, para que o Senhor possa falar conosco através da poderosa palavra de Deus. Por isso, vem Espírito Santo e preenche o nosso coração e a nossa vida. Amém. Irmãos, a carta de São Paulo aos Filipenses, né, foi escrita por São Paulo, né, automaticamente, ao povo de Filipos, que era uma cidade que fica hoje ali onde nós temos a Macedônia, né, aquela região ali no Oriente Médio, e tem o nome de Filipos porque foi construída pelo rei Filipe II, a partir do bem antes de Cristo ali, cerca de quase 400 anos antes de Cristo. Então Filipe II conquistou aquela região e fez a cidade, né, de Filipos, onde moram os filipenses. A carta de São Paulo aos Filipenses, ela foi escrita quando Paulo estava no cativeiro, né? Paulo ele estava preso, e isso é extremamente importante, porque em alguns momentos nós vamos ver aquilo que Paulo fala, né? Os conselhos que Paulo dá não são conselhos de uma pessoa que está presa, mas Paulo estava preso justamente pela perseguição que havia contra os cristãos, então Paulo estava preso ali. Dentro da carta aos Filipenses, nós vamos ver alguns pontos muito importantes. Um desses pontos que Paulo remete, né, leva aos filipenses, mas também fala ao nosso coração, ao meu e ao seu coração, através da carta de São Paulo aos Filipenses, é a união com Cristo. Nós precisamos estar unidos em Cristo, nos sofrimentos, nas alegrias, nós precisamos estar unidos a Cristo. E outro ponto que São Paulo destaca muito é a fidelidade a Cristo. Mesmo diante de falsos ensinamentos, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, Paulo exorta ao povo de Filipos, mas da mesma maneira a mim e a você, a nós nos mantermos fiéis a Cristo, mesmo diante das falsas doutrinas, nos unindo a Ele, vivendo por Ele, aceitando os sofrimentos que nós teremos que passar. Esse é o resumo aí da carta de São Paulo aos Filipenses. Nós vamos ver que é uma carta linda, maravilhosa. Então nós vamos começar no capítulo 1, você já pausa aí esse vídeo para você ler, né? Nós sempre começamos lendo, então você lê, depois nós voltamos aí meditando. Então pausa, lê tudo, todo o capítulo 1 e nós voltamos meditando. Amém? Vamos lá então. Paulo começa se apresentando, né? Como é típico de todas as cartas, saudando Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo que se acham em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra bispos aí, até no rodapé da Ave Maria, vem dizer que é a primeira vez que se usa o termo bispo no Novo Testamento, né? Nos graus de hierarquia do clero, né? Embora não se tenha uma precisão sobre o que significava bispos, né? Se é simplesmente sacerdote, ou se é realmente naquilo que a gente pensa ser bispos hoje, mas é a primeira vez que se usa o termo bispo ali. Paulo saúda o povo de Filipos junto com os bispos e os diáconos. E aí São Paulo continua no versículo 3. Dou graças a Deus cada vez que de vós me lembro. Ou seja, todas as vezes que ele lembra dos filipenses, ele louva a Deus, né? Em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por todos vós, recordando-me da cooperação que haveis dado na difusão do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu vou grifar isso aí de verde, porque Paulo retrata a importância do povo de Filipos na difusão, né, no Evangelho ali, nos primeiros cristãos. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós essa obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Olha que bonito, irmãos. Isso aí serve para mim e para você. O Senhor, ele começou uma obra no nosso coração, na nossa vida. Paulo afirma para o pessoal de Filipe, aquele que começou a obra em vós
vos dará tudo, né? Finalizará tudo, até o acabamento da obra, né? No dia de Jesus Cristo. Então é muito importante aí esse versículo para nós trazermos ao nosso coração mesmo, que o Senhor que começa a obra em nós, Ele é capaz também de terminar, de dar o acabamento, né? É justo que eu tenha bom conceito de todos vós, porque vos trago no coração, por terdes tomado parte da graça que me foi dada tanto na minha prisão, como na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha da ternura que vos consagro a todos pelo entranhado amor de Jesus Cristo. Peço na minha oração que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério. Essa caridade aí nós bem sabemos que é o amor, né? Com que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Olha o que São Paulo reza. Ele pede, né, para que o amor, a caridade, se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério, para que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis mais puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Evoluir, né, gente? Crescer no processo, na caridade. Cheios de frutos da justiça que provém de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Versículo 12. Essa parte é muito bonita. Meus irmãos, quero fazer-vos saber que os acontecimentos que me envolveu estão redundando em maior proveito do Evangelho, ou seja, as prisões, né, os flagelos que Paulo estava vivendo, em todo o pretório e por toda parte. Pretório era, a gente estudou lá nos evangelistas, né, que era onde se reuniam os guardas e tudo, né? Estou em todo o pretório e por toda parte, tornou-se conhecido que é por causa de Cristo que estou preso. Olha que bonito aquilo que São Paulo diz. Ele diz que é maior proveito do Evangelho, que todo mundo sabe que é por causa de Cristo que ele estava preso. Ele tem orgulho, vocês vão ver que Paulo ele tem orgulho de sofrer por Cristo, né? Ele tem orgulho de sofrer por Cristo. A maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas cadeias, cobrou nova confiança no Senhor e maior entusiasmo em anunciar sem temor a palavra de Deus. Então os irmãos pediram ao Senhor, né, que recobrasse a confiança nele e tiveram também o maior entusiasmo de anunciar a palavra, mesmo com a prisão de Paulo, mesmo sabendo que eles poderiam ser os próximos, né? Isso é muito bonito. Olha o quanto o sofrimento de Paulo, ele traz frutos para a comunidade, da mesma forma que nós, irmãos. Se nós abraçássemos bem os sofrimentos, né? Se nós abraçássemos com carinho os sofrimentos, sofrermos com Cristo, em Cristo e por Ele, nós vamos ter não um sofrimento em vão, mas um sofrimento em Deus, né? E aí continua no versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo, olha isso aí, ó. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros o fazem com o melhor da boa vontade. Nós temos que fazer a pregação, servir ao Senhor, não por inveja, mas por boa vontade, né? Para que ele seja conhecido. Estes, por caridade, sabendo que tenho por missão a defesa do Evangelho, aqueles, ao contrário, pregam Cristo por espírito de intriga e não com reta intenção no intuito de agravar meu sofrimento nessa prisão. Ou seja, aqueles que pregam com boa vontade, por caridade, sabendo que Paulo tem a missão do Evangelho, já aqueles que pregam por inveja e por discórdia, atuam com o espírito de intriga, né? Não com reta intenção, mas com o espírito de intriga com o intuito também de agravar o sofrimento de Paulo na prisão. E aí São Paulo diz, mas não faz mal. Ele poderia questionar, né, falar, mas ele fala, não faz mal. Contudo, que de todas as maneiras, por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado. Nisso não só me alegro, mas sempre me alegrarei. Gente, olha que bonito isso que São Paulo fala. Lembra que eu disse que São Paulo estava na cadeia? Ele fala, independente do que está motivando as pessoas a pregarem o Evangelho, né? O que importa é que Cristo seja anunciado. Aqueles que estão pregando por inveja a mim, glória a Deus, Cristo está sendo anunciado. Aqueles que estão fazendo de boa intenção, glória a Deus, Cristo está sendo anunciado. E aí Paulo diz que não só se alegra, mas sempre se alegrará. Lembra que eu disse que a carta de Filipenses é a carta das alegrias, né? Então aí São Paulo começa a dizer que ele se alegra pela pregação de Pedro. Pela pregação de Pedro não, pela pregação de todos, né? Todos aqueles que estavam pregando, independente do pretexto, independente do porquê, Paulo se alegrava. E engraçado que, mais uma vez, eu repito, e eu vou repetir isso muitas vezes ao longo desses 4 capítulos aí de Filipenses, 4 mesmo, né? 4 capítulos de Filipenses é que Paulo estava preso, gente, quando ele escreve essa carta. E mesmo assim ele se alegra, né? Pois sei que isso me resultará em salvação,
graças às vossas orações e ao socorro do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo é o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Versículo 20. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido. Olha isso, é um princípio eterno para nós. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disso, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Gente, isso aí é lindo. Eu não vou nem explicar, porque olha aí o que São Paulo diz. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido. Ele afirma isso, né? Em nada eu serei confundido. Mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado. Olha a intimidade de Paulo. Olha a profundidade de Paulo, né? Que ele fala, e eu tenho a certeza disso, quer pela vida, quer pela morte. E aí São Paulo diz uma frase muito conhecida por nós, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós temos que viver para anunciar a Cristo. E morrer encontraremos Ele. Olha que bonito isso que São Paulo diz. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disso, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que bonito isso. Mas, ele continua, né? Mas, se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que deve preferir. Ou seja, se estar aqui na terra caminhando ainda é útil para o trabalho, para a pregação, para a evangelização, ele não sabe o que escolher, né? Porque para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se aqui ele ainda está sendo útil, ele não sabe o que escolher. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, ou seja, desejaria a morte, né? Estar, não a morte, mas o estar para sempre com Cristo. O que seria imensamente melhor, de São Paulo. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Olha o que São Paulo diz. A palavra que São Paulo usa. Olha que bonito isso. De outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Né? Por mais que o desejo dele de se unir eternamente a Cristo, ele ainda tinha uma missão aqui na terra, né? Mas, de outra parte, versículo 25, persuadido disso, sei que ficarei, continuarei com todos vós, para proveito vosso e consolação da vossa fé. Assim, minha volta para junto de vós vos dará um novo motivo de alegria em Cristo Jesus. Mais uma vez, a alegria. Cumpre somente que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Gente, eu vou marcar isso aí como uma ordem, tá? O nosso proceder deve ser digno do Evangelho de Cristo. Quer eu vá ter convosco, quer eu permaneça ausente, desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito, lutando unimamente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimar em nada pelos vossos adversários. Olha aí, isso é uma ordem também, né? Nenhum inimigo, nenhum adversário é maior do que a presença de Cristo. Isso para eles é motivo de perdição, para vós outros de salvação. Princípio eterno, né, gente? E é vontade de Deus, olha aí, é vontade de Deus, porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Gente, que bonito isso, sofrer por Cristo, né? A alegria de sofrer por Cristo. Sustentais o mesmo combate que me tendes visto travar, e no qual sabeis que eu continuo agora. Isso é uma ordem, né? Gente, olha que bonito essa palavra de São Paulo aos Efésios. Olha que lindo, olha que rico para nós. Eu vou ler de novo o versículo 22, né? Mas se eu viver no corpo é útil para meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Né? Olha, gente, isso é muito bonito. Persuadido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós para proveito vosso e consolação da vossa fé. Amém. Lindo é a carta de São Paulo aos Filipenses, né, gente? Que nós possamos rezar, pedir ao Senhor que Ele venha de encontro ao nosso coração, mais uma vez, nos dando a coragem de assumir tudo isso que São Paulo pede, que São Paulo fala aos Filipenses. Que o Senhor possa preencher o nosso coração nesse momento de coragem, assim como diz no versículo 5, não só para nós entendermos a palavra, mas para que nós sejamos também semeadores da palavra de Deus. Para que nós sejamos cooperadores com o anúncio do Evangelho. Jesus nos dê essa graça.
Que o Senhor possa nos dar a graça de uma obra sempre contínua no nosso coração, como diz São Paulo, que a obra que o Senhor começou um dia, que a obra que o Senhor começou na leitura dessa palavra, que a obra que o Senhor fez um dia quando nós te encontramos, quando nós te conhecemos, nesses dias que nós temos nos dedicado a ler e a rezar com a palavra, que ela seja completa. Senhor, não deixe em nós a obra inacabada, dê o acabamento até o dia que Jesus vier nos buscar. Senhor, nós pedimos que o seu amor possa nos enriquecer cada vez mais, diz a palavra, para que nós possamos buscar sempre aquilo que é mais perfeito, sempre evoluir na nossa vida de fé. Nós pedimos isso. Derrama o teu amor sobre nós. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de dizer como São Paulo, que viver é Cristo e morrer é lucro. Que o Senhor nos dê a graça de viver os nossos sofrimentos presentes, aquilo que nós passamos aqui na terra, vivendo em Cristo Jesus. Senhor, nós unimos os nossos sofrimentos, as nossas preocupações em Cristo Jesus, para que assim o nosso sofrimento não seja em vão. Nós pedimos, Jesus, que o Senhor nos dê a firmeza necessária para passar pelos sofrimentos e sofrimentos com propósito, porque para nós viver é Cristo e morrer é lucro. Que a nossa vida seja um repleto a anunciar Jesus Cristo com as nossas obras, com a nossa palavra, porque o Senhor precisa de nós. O Senhor não precisa, mas o Senhor conta conosco. Então nos dê essa graça, Senhor. Nos dê essa graça a cada um de nós de sermos sustentados pelo Senhor nos nossos combates. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nós estamos aí reunidos para rezar a carta de São Paulo aos Efésios no capítulo 2. Estamos só começando aí essa carta linda, alegria, esse é motivo de alegrar. Se você está triste nesse dia, alegrai no Senhor, alegre seu coração no Senhor, porque Ele nos chama, Ele está conosco, Ele não é indiferente aos nossos sofrimentos, por isso nos alegremos. Como nos alegramos hoje, mas para sempre nos alegraremos, como diz São Paulo. Que Deus nos abençoe e nos guarde.